Boa tarde, pessoal. Nós vamos iniciar aqui agora o GV Academy do GV Decision. A ideia é fazer um overview da ferramenta, apresentar as funcionalidades, algumas novidades que a gente tem na plataforma em relação à versão anterior. Entre elas, a possibilidade de edição do dashboard dentro mesmo, logado na plataforma web. Alguns controles de permissão ali que ficaram também mais legais. E também falar um pouco dos dashboards que a gente tem como padrão, que são entregues na implantação do sistema, né? Então, vou iniciar aqui pelo login da ferramenta. Meu nome é Michel, eu sou executivo de negócios da GV Decision. Antes, melhor a gente se apresentar, né? Atuo diretamente no pós-venda da empresa, sou responsável pela área de pós-venda. Tem algumas pessoas que estão aí presentes, são velhos conhecidos aí de projetos de implantação, né? E hoje vou falar um pouco então dessa ferramenta. O GV Decision, hoje ele tem a entrega de dashboards e visões que eles podem ser utilizados tanto a nível gerencial, mas também a gente pode trazer eles ao nível um pouco mais operacional, tá? Por que isso? Existe um controle de permissão bem específico, onde a gente consegue gerenciar exatamente o que cada grupo de usuário consegue acessar. E, inclusive, fazer drill down até chegar na menor granularidade do dado, né? Então, a gente, com isso, eu posso separar quais são as visões que eu entrego para a minha área gerencial da minha instituição e também o que eu posso entregar para a área operacional, como, por exemplo, em alguma campanha de matrícula, eu quero que o pessoal fique acompanhando em um dashboard, em um monitor, como é que está isso de forma online, essa evolução aí nessa campanha. Por exemplo, uma evolução do percentual de faturamento, numa campanha de busca de receita, enfim, dá para trabalhar bastante aí os dados, tanto no nível operacional como gerencial. Eu vou acessar aqui com o usuário de GV Decision. O usuário de login ele vai ser o mesmo usuário que eu acesso o GV College, certo? Porém, a estrutura de permissões que fica nos grupos de usuário, a gente não herda mais do GV College. Então, esses grupos de usuário, eles são cadastrados com permissões específicas dentro do GV Decision. Então, eu crio grupos de usuário para o GV Decision e aloco esses usuários que são importados do GV College. No momento que eu logar, ele já importa esse usuário lá do GV College e eu vou atribuindo essas permissões dentro destes grupos de usuário. O GV Decision, ele se comporta de uma maneira em que eu tenho a organização através de grupos de análises, né? Dentro dos grupos de análise a gente tem as análises específicas e dentro das análises que eu tenho as visões que eu criei, que são exatamente os dashboards e os gráficos, né? A permissão ela fica ao nível da análise. Então, à medida que eu for atribuir uma permissão nesta análise, por exemplo, de indicador de gestão, eu vou estar dando permissão em todas estas visões desta análise de indicador de gestão, certo? Eu vou abrir um pouco aqui para a gente ver como é que está. Então, aqui eu tenho os grupos de análises, que são estes grupos que estão aqui cadastrados. Eu tenho as análises. Nas análises, a gente tem aqui a parte de configuração delas, onde eu parametrizo quais são os grupos de usuários que vão ter permissão na análise, certo? Então, eu posso dizer que um grupo de usuário vai ter permissão em um fluxo de caixa padrão, mas não tem no indicador de gestão. Então, esse controle é pela análise, certo? E também a gente chega ao nível do dashboard, que daí é então a própria visão que fica contida dentro da análise, tá? Uma coisa legal aqui do dashboard é que quando a gente cadastra ele, eu tenho a possibilidade de fazer uma descrição. Então, para quem está acessando a primeira vez este dashboard, eu posso dar uma explicação de qual é o indicador que está sendo trabalhado nessa visão, qual o sentido
quais são os dados que estão sendo cruzados entre as visões, né? Então, às vezes, um simples dashboard de faturamento, pode ser que eu tenha uma regra específica de uma instituição que contenha somente determinado tipo de parcela que eu queira visualizar. Então, eu descrevo isso aqui para poder, inclusive, fazer conferência com algum outro relatório dentro do GV College. Certo? Uma outra coisa bacana também é quando a gente disponibiliza estas visões e esses dashboards aqui, que são as visões padrão do sistema, essas visões vocês podem, a partir delas, fazer evoluções. Então, como é que ficaria isso? Eu tenho o próprio arquivo aqui já carregado, eu poderia, por exemplo, faturamento e arrecadação por unidade ano atual. Eu posso baixar o arquivo de XML aqui, carregar um novo idêntico, seria mais ou menos como a gente faz um salvar como num arquivo de Word. Então, eu dou um salvar como e insiro um novo com outro nome, e aí eu posso editar sem mexer naquele padrão da GVDASA. Isso, claro, mediante sempre permissões, né? Quando a gente fala das permissões, eu vou dizer que determinado grupo ele vai poder fazer cada uma das ações dentro dos dashboards, né? Então, dentro dos grupos de análise, ele pode visualizar, ele pode criar, editar ou até excluir, né? Bom, essa é mais ou menos a visão que a gente tem em relação a esses itens de menu, de grupo de análise, análise dashboard e os grupos de usuário. Além disso, a gente ainda tem um item de menu que é o log de auditoria. Então, qualquer edição que a gente for fazer aqui nessa plataforma, ela vai estar sendo logada e ela fica aqui disponível para consulta. Deixa eu pegar aqui uma data um pouco mais antiga. Então, por exemplo, aqui foi incluído um grupo de análise novo pelo IP e tal, e aqui eu tenho mais detalhes sobre essa informação. Então, todas as alterações que foram feitas, inclusões, exclusões, elas ficam aqui disponíveis num log de acessos. Bom, eu vou abrir aqui algumas visões, não vou conseguir passar por todas, até pelo nosso tempo, mas eu vou abrir algumas aqui que são bem interessantes para a gente poder explanar um pouco a ideia do que a gente apresenta nessas visões. Então, por exemplo, fluxo de caixa padrão. Isso é uma demanda bem recorrente dos nossos clientes e aqui a gente entrega, então, 4 visões dentro do fluxo de caixa padrão. Entre elas, o fluxo de caixa sintético, saldo final do dia, um analítico, um realizado no mês e o previsto no mês e o fluxo de caixa de saldo atual. Bom, para eu visualizar, então eu clico em visualizar a análise, ele vai exibir, então, todas essas visões, aqueles dashboards que eu tinha aqui cadastrado. Então, todos eles que estão aqui, podem ver aqui que está a descrição, aquela que eu falei, ó, ela fica de uma forma bem clara ali, eu posso inclusive colocar algum negrito, itálico, realçar alguma informação também. E eu deixo então disponível a visão. Eu vejo todas elas aqui na esquerda. Vocês podem ver que aparece o botãozinho aqui, ó, editar no Designer. Isso é porque lá no grupo de usuário, eu pertenço a um grupo de usuário que contém essa permissão de edição. Então, isso aqui é uma das novidades que foram disponibilizadas nessa versão, onde a gente consegue fazer a customização dessa visão aqui mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer montar uma visão aqui, ele traz com todos os filtros abertos no máximo de linha de tempo, de checkbox, enfim, e eu posso configurar melhor esses filtros para analisar melhor o dado, né? Então, por exemplo, eu estou aqui analisando o dado de uma instituição de ensino que tem 4 unidades, mais 5 unidades, perdão, e mais a mantenedora. E aqui eu vejo um fluxo de caixa, que é um saldo geral dos caixas, bancos e aplicações por dia. O que a gente está considerando aqui? A gente está considerando tudo que eu tenho no meu contas a receber, na minha tesouraria, tudo que eu tenho no meu contas a pagar e todas as movimentações de caixa de todos os caixas. Por isso que ele é um sintético. Não estou aqui filtrando nenhum caixa. Eu posso chegar ao nível da unidade nesta visão, claro, né? Então, se eu quiser ver, por exemplo, só a escola de Porto Alegre,
Eu posso ver o fluxo de caixa da escola de Porto Alegre diário, né, de acordo com o filtro que eu fiz aqui de mês, né? Então, se eu jogo para o mês de fevereiro, eu posso acompanhar o meu fluxo de caixa do mês de fevereiro, como é que ele está montado para este mês de fevereiro, certo? Quando eu chego numa visão analítica, bom, aí sim, nessa visão analítica eu consigo chegar até o nível de caixa, banco e aplicação. Então, eu vou trazer, por exemplo, aqui para o mês de janeiro. E no mês de janeiro ainda eu vou aplicar um filtro em cima de uma determinada unidade de uma determinada conta. Então, por exemplo, vou filtrar somente a escola de Porto Alegre e aqui eu tenho duas contas, contas de previsões e dois bancos, que podem ser aplicações, pode ser a movimentação do banco mesmo, né, e do próprio caixa. Então, eu posso filtrar elas em separado ou fazer um consolidado das duas também e acompanhar isso na visualização, mudando de mês a mês e alterando esses filtros. Lembrando que são somente os dados financeiros aqui que a gente está falando. Então, são as contas a receber, as parcelas a receber, os títulos a pagar e o que a gente tem de movimento e saldo de bancos e caixa, certo? Continuando aqui, a gente ainda tem também o fluxo de caixa realizado. Então, realizado é aquilo que foi efetivado dentro do sistema, todas as parcelas que foram liquidadas no contas a receber e as que estão liquidadas também nos meus títulos a pagar, certo? Então, o que é realizado no meu fluxo de caixa. Também posso fazer o filtro por unidade. Então, o filtro aqui é a unidade, ele vai me trazendo o indicador realizado, certo? Considerando entradas e saídas. E aqui eu tenho o previsto. O previsto, ao contrário, são todos os títulos e parcelas que ainda não houveram a sua liquidação. Então, estão lá com uma situação em aberto, certo? E aí, num fluxo de caixa, com uma posição de saldo atual, né? Como é que está a posição atual deste saldo de caixa, considerando a data de hoje. Beleza, pessoal? Bom, eu vou seguir aqui um pouquinho algumas outras visões que a gente tem. Vou pegar alguns assuntos que são um pouco mais bacanas aí para a gente conseguir abrir uma discussão. E depois eu vou mostrar um pouco a parte de edição ali do dashboard, como é que funciona. Então, por exemplo, faturamento versus arrecadação. A gente tem aqui por unidade e por curso. De novo, tem aqui uma breve descrição que a gente pode deixar ela mais detalhada de acordo também com a regra que vocês aplicarem, né? Bom, a gente tem aqui algumas datas de referência, tá? Essa nossa visão, ele sempre permite que a gente consiga ver uma fotografia de como eu estava naquele dia. Então, no último dia do mês, é feita uma carga automática dentro do sistema e essa carga ele trata como sendo a data de referência. Então, lá no GV College, alguns relatórios possuem esse campo e o conceito é o mesmo. Então, é uma fotografia daquele dia, como é que estava o meu faturamento contra a minha arrecadação, né? Normalmente, a gente deixa isso para o último dia do mês, para que eu tenha uma posição ao final do mês, certo? Aqui eu tenho alguns filtros de ano de competência, mês, o nível de ensino, por tipo de parcela e a situação da parcela. Mas o consolidado em si eu tenho lá o faturamento líquido, por exemplo, neste caso 2.600.000 e a arrecadação de 1.600.000. Já dá para ter uma ideia aqui como é que está a minha inadimplência também, né? Então, por exemplo, aqui a gente já criou um card também que exemplifica isso. Então, a gente chega aí a um nível de 36% de inadimplência, 41%. Aqui, quando a linha vermelha fica mais perto do topo da barra azul, a gente já tem uma inadimplência também menor, né? Então, a gente tem o dado numérico, mas, ao mesmo tempo, eu consigo ter a questão mais visual, que é o que representa um indicador para uma tomada de decisão mais rápida, né? Quando a gente chega ao nível de curso, aí eu detalho um pouco mais cada uma dessas informações. Então, por exemplo, dentro da escola Curitiba, eu tenho aqui educação infantil. Aqui tem os outros níveis de ensino.
Então, a unidade de Curitiba, eu tenho todas estes cursos aqui. E se eu quiser fazer um drill down, que é descer um nível do dado, eu consigo fazer esse drill down clicando sobre a imagem. Então, eu cliquei sobre o curso e eu cheguei ao nível de ciclo. Isso aqui é parametrizado também, é configurado. Quando a gente, depois eu vou mostrar aqui a parte de edição, a gente pode ir descendo esse nível de dado. E aí que chega, por exemplo, a questão de eu poder liberar determinadas funcionalidades ou determinadas visões por uma questão mais operacional. Esse dashboard aqui, se eu precisasse, por exemplo, liberar uma listagem de alunos inadimplentes, por exemplo, eu poderia descer ao nível do dado do aluno em si e exportar isso para um Excel. A gente tem a exportação aqui para Excel, imagem ou PDF. O legal também de ter imagem em PDF é que se você quiser fazer uma apresentação para um conselho ou para alta gerência, que você queira expor esses gráficos, você pode exportar para uma imagem e utilizar ele depois também na sua apresentação, né? Beleza, vou seguir aqui em alguns outros. A gente falou de gestão financeira, temos aqui de inadimplência também. Falar um pouquinho da parte de gestão acadêmica. Aí a gente tem a parte de análise de alunos. Então, os dados cadastrais do aluno, por bairro e sexo, origem de matrícula e situação. Bom, aqui é bem comum assim, a gente querer ter essa informação, né? Então, quem é o bairro que mais consome a minha instituição, né? Aonde vale mais a pena eu investir em alguma campanha? Às vezes a gente nem sabe e a gente tem um bairro em que a gente tem uma grande quantidade de alunos e às vezes as campanhas não chegam até lá e existe esse potencial. Então a gente pode fazer esse acompanhamento por aqui. Então, se eu filtro uma unidade aqui em cima no card, ele representa esse dado aqui embaixo. Então, a quantidade de alunos e qual é o percentual de representatividade destes alunos sobre o meu total, né? E desses que eu selecionei dessa unidade, quantos são meninos e quantos são meninas. O legal do GV Decision, ou das ferramentas de BI em si, é pegar essas informações aqui também. Ó. Então, a gente tem uma informação aqui de um cadastro que não está 100% correto. Está faltando a informação do sexo da pessoa. Então, o BI, com essas visões, ele consegue até nos auxiliar nesses filtros de cadastro. Né? E a gente tem outra visão também, são os dados cadastrais dos alunos por origem de matrícula e por situação. Também são relações comuns, às vezes, que o pessoal da secretaria pede, e para a gente desenvolver um relatório dentro do GV College, às vezes é um pouco mais moroso. A gente tem aqui, por exemplo, esta consulta que a gente colocou aqui por trás, isso é uma view dentro do banco de dados lá, é uma consulta que está pronta. Então, em cima desta view ou de outra view, outra consulta que eu queira criar, eu posso montar essa visão e ela posso liberar isso para uma secretaria e ficar acompanhando essa informação. Nem sempre os relatórios precisam ser impressos, às vezes são relatórios que precisam apenas visualizar para tomar alguma decisão, mesmo no nível operacional. Essa visão ela pode ser disponível também dessa maneira. Tá? Vamos seguir aqui, gestão acadêmica, a parte das ocorrências pedagógicas também. A gente tem uma visão bem bacana aqui, onde a gente consegue filtrar e visualizar da onde vem a maior parte das nossas ocorrências dentro da unidade. Então, por exemplo, a escola de Curitiba tem 77% das suas ocorrências para o ensino fundamental. O que isso quer dizer? Pode ser que o ensino fundamental está usando mais, né? Então, aí é uma decisão que a gente tem que chegar na granularidade do dado. Então, eu vou ver se realmente é porque eu tenho mais alunos, ou porque estão usando mais, ou porque realmente são as turmas que geram mais ocorrências pedagógicas. Então, são informações que se tornam relevantes aí dentro da instituição, né? E também número de ocorrências por grupo de ocorrência dentro do mês, né? Então, de acordo com o número do mês aqui, ele vai me dizer a quantidade de ocorrências que eu tive lançado dentro do sistema.
E aqui também todos os filtros, nível de ensino, curso, a série, qual a área pedagógica também. Então, se eu quero filtrar pela orientação, pela psicologia educacional, pela coordenação, a gente pode filtrar por determinada área pedagógica e ter essa visão aqui como um filtro mestre que vai mudar todos os meus gráficos aqui dentro. Seguindo, então, a gente ainda tem a parte de evasão, contabilidade e uma ferramenta que a GVDASA possui, que é o GV Analytics, para combate à evasão de alunos. Então, a gente tem algumas visões aqui. Eu vou mostrar um pouco, dentro de uma visão, como é que eu faço a edição de uma visão. Se eu quero converter, por exemplo, um gráfico para uma tabela ou fazer mudar um dado, alguma coisa assim. Então, vou pegar, por exemplo, a análise de alunos. Claro que mediante a permissão eu vou ter esse carinha aqui do editar no designer para poder realizar essa alteração. Então, por exemplo, eu quero pegar esta informação aqui e eu quero converter ela para uma tabela ou para algum outro tipo de gráfico. Então, eu tenho um botão aqui, ó, que eu converto para, e ele me mostra quais são as opções que eu possa converter. Eu quero converter para um gráfico de barras, por exemplo. Ele vai converter, então, para esse gráfico aqui, FIM. Claro que, à medida que a gente faz a conversão, às vezes, alguns títulos e algumas legendas, a gente tem que fazer a adaptação. Então, por isso que eu comentei do salvar como. Eu posso pegar um dashboard, por exemplo, este que já existe, e a partir dele eu posso criar uma visão nova utilizando os mesmos dados. Daqui a pouco essa visão é bacana, mas determinada área precisa de uma granularidade diferente ou de uma visão um pouco diferente. A gente pode editar aqui mesmo. Dentro das ligações aqui, eu posso adicionar os valores e os argumentos para o meu gráfico. Então, por exemplo, eu tenho aqui um valor de quantidade de aluno e o argumento sexo, mas eu não quero mais o argumento sexo, eu quero ver a quantidade de aluno por cidade. Então, eu adiciono a cidade, removo esta informação e, a partir daí, então, eu tenho um gráfico de barras, onde eu tenho o número de alunos por cidade. Certo? Então, a troca de campos e de argumentos e de valores, ela também é bem tranquila. Claro que quando a gente vai chegar num nível de consulta de dados, aí a gente vai pegar esta visão aqui e entrar lá no SQL e alterar a visão. Eu posso fazer isso, inclusive ele tem um assistente dentro dele aqui que a gente pode fazer essa alteração direto aqui. Eu posso alterar a visão, eu posso alterar direto o select aqui também, tá? Tem também algumas opções que a gente pode mexer em relação ao título, se eu quero mostrar, eu não quero, se eu quero as cores que eu quero utilizar, o esquema de cores, se eu quero mostrar totalizadores, então alguns componentes, por exemplo, essa tabela aqui, ela me permite que eu tenha um totalizador. Então, se eu quero ou não exibir esse totalizador aqui ao final, às vezes numa exportação isso pode não ser bom. Então, aqui, por exemplo, a gente suprimiu esse dado, né? Enfim, pode a partir disso também criar um novo componente aqui. Então, eu quero adicionar uma grade com uma outra informação. Eu vou aqui na esquerda e adiciono um novo componente aqui, para eu poder trabalhar em cima desse dado. E aí eu vou informar aqui para fazer a ligação e fazer todos aqueles argumentos, linhas e colunas que eu quero trabalhar. Uma dica que eu dou é, normalmente, quando eu vou montar alguma visão, eu prefiro trabalhar primeiro com grade. Então, eu estruturo o dado, como é que eu quero que apareça, e aí depois eu vou convertendo ele para um modelo visual. Se eu quero entregar um modelo visual, eu enxergo ele primeiro em linha e coluna, ou grade, ou pivô, e aí depois eu converto e vou testando qual vai ser a melhor maneira de apresentar isso. Se um velocímetro, ou um gráfico de trimap, ou um gráfico de pizza, barra, dependendo, a gente pode ter uma visão melhor de determinado dado, tá? E outra coisa, quem for utilizar e for fazer essa confecção destes dados aqui,
Não precisa ser econômico também. Às vezes, muitas visões ou muitos gráficos na mesma tela podem tornar confusa a visualização do usuário. Então, é bacana, você pode criar mais de um dashboard, criar vários dashboards ali, separando por análise. Então, análise de matrícula e criar 5, 6 visões de matrícula diferentes, que às vezes numa tela inteira fica melhor e mais fácil de analisar. Então, você pode criar vários dashboards ali dentro também. Essas são dicas mais assim da usabilidade do sistema. E separar essas permissões aqui dentro para que você possa gerenciar bem esses grupos e as análises, a fim de entregar uma informação bem segura, claro, para quem estiver solicitando isso para vocês, né? Bom, acho que a ideia era essa, tá? Fazer um overview mesmo da ferramenta, apresentar um pouco dessas visões que a gente já tem como padrão, tá? A gente vai abrir agora para questionamentos. A Angélica vai estar mediando aí. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente está à disposição. Pessoal, não precisam ficar com vergonha, viu? A ideia é a gente tirar as dúvidas de vocês aqui mesmo, tá? E se a gente não souber, a gente anota aí o telefone e entra em contato. Podem ficar tranquilos. Tem um componente legal aqui até, que o pessoal me lembrou aqui, onde a gente consegue criar um mapa, por exemplo, e eu colocar essa visão até utilizando a geolocalização. Então, se vocês quiserem utilizar este componente, tem que só baixar um mapinha, tem uma extensão específica lá para adicionar este mapa na ferramenta, e a partir disso eu posso utilizar a geolocalização para ele me entregar esses indicadores aqui, né? Oi, Aline. A gente está vendo aqui a tua pergunta sobre que está aparecendo apenas grupo 1 e 2. Estas são os que a gente tem aqui nesta apresentação. Você, no caso, está falando aqui da apresentação específica ou do BI que você tem aí na sua instituição? Certo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma olhada para ver se realmente pode ser uma questão de permissão, porque como eu falei no início lá, essas análises, elas só vão aparecer, o grupo de análise só vai aparecer para você se você tiver permissão em alguma dessas análises dos indicadores gerais. Então, por exemplo, o fluxo de caixa padrão, ele só vai aparecer os indicadores gerais se você tiver permissão nesta análise, tá? Mas a gente pode dar uma averiguada se é questão só de permissão ou se realmente a gente tem que carregar aí essas visões com vocês, tá? O Eduardo Guedes, lá da província de Santa Clara, fez uma pergunta aqui. Se é possível compartilhar uma visualização com um público externo ou somente com usuários? O compartilhamento do acesso somente vai ser possível através de um usuário que esteja cadastrado no GV College, tá? Então, a ideia é a seguinte: se você quiser compartilhar essa visão com alguém de fora da instituição, você pode utilizar a ferramenta de exportação aqui, ó, e exportar ou para uma imagem, ou para um PDF, ou para um Excel. E aí, a partir disso, ele vai gerar um arquivo, você pode compartilhar com quem você quiser. Ele utiliza latitude e longitude, se eu não me engano, Eduardo. Nem é pelo CEP, nem pela cidade. Desculpa, o Eduardo Guedes fez uma pergunta se a geolocalização ela é por CEP ou por cidade. Na verdade, é por latitude e longitude. Eu tenho que disponibilizar para consulta em alguma tabela ou um campo dentro do GV College, uma ficha complementar ou alguma informação assim, que eu passe esse valor lá de latitude e longitude. A Aline pergunta como faz para aparecer o grupo de usuário. Então, o grupo de usuário, ele vai aparecer quando você tiver permissão em pelo menos uma... desculpa, entendi errado a pergunta. Como faz para aparecer o grupo de usuários? Bom, o grupo de usuários também é permissão, tá? Essa permissão ela é concedida em um subprograma dentro do GV College.
Então, lá por dentro do GV College, eu faço a liberação deste subprograma, como se fosse uma permissão de um acesso a uma tela lá dentro do GV College, e aí você vai poder acessar esta tela de grupo de usuários. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, pelas dúvidas aí, pelos questionamentos. A gente está disponível aí para quem quiser saber mais a respeito da ferramenta, pode entrar em contato com nossa área aqui de pós-venda, relacionamento@gvdasa.com.br, ou através mesmo do suporte técnico. Todo mundo, ele sempre tem a orientação de encaminhar para nós aqui, se vocês quiserem saber mais a respeito da ferramenta. Beleza, gente? Muito obrigado, uma ótima semana para vocês e até mais.